Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Sermão do Monte. Esse é o nosso canal do YouTube, temos aqui as nossas pregações, mensagens que fazemos aos sábados nos nossos cultos, inclusive esses estudos. E esse é o meu convite, se inscreva no canal se você não é, deixa o seu like, divulgue, ajude-nos a divulgar, porque alcançamos mais pessoas com a palavra de Deus. E vamos então dar continuidade a este estudo. Estamos falando do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, e a bem-aventurança número 5, que fala dos misericordiosos. E vamos ler em Mateus 5, verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aqui, na prática, o que é que o Senhor Jesus está querendo dizer? Aonde é que ele quer chegar com os seus discípulos? Veja que, na essência, não tem a ver com o caráter humano. Então eu enumerei alguns pontos, e o primeiro é esse. Precisamos tomar cuidado de não taxarmos como aquela pessoa que é boazinha. Sabe quando alguém diz assim, essa pessoa ela é tão boa, ela é tão meiga, ela é tão fácil de lidar, tão fácil de conviver. E aqui no inglês a gente tem um termo que diz easygoing. São pessoas fáceis de conduzir. E até são essas pessoas que às vezes são taxadas como pessoas misericordiosas, mas não estamos falando no sentido natural. Porque até estas pessoas no sentido natural, que são pessoas boas, pessoas que são tranquilas, elas sim, dentro do seu temperamento, podem estar escondendo alguns perigos para ela e para os outros. Ok? Quando falamos de temperamentos humanos, eles têm seus pontos fortes e pontos fracos. E é um perigo, então, porque poderíamos estar fazendo vistas grossas e não olhando para a real situação. Outra coisa também, que se nós falássemos que era um temperamento humano, poderíamos até estar sendo injustos, podemos dizer assim, atribuindo que Deus fez alguns melhores que outros, independente do temperamento que você tem. Então seria como se alguém tivesse vantagens supostamente maiores e outras facilidades que outras pessoas para poder lidar com certas situações. Mas não é disso que está sendo tratado aqui. Porque sim, existem pessoas mais flexíveis, mais fáceis de lidar, mas não é este tipo de misericordioso que Jesus está trazendo aqui. Ok? Então fica fácil de nós olharmos, porque até uma pessoa para o mundo, meiga, tranquila, easygoing, fácil de lidar, misericordiosa, até essas pessoas, se olharmos pelo caráter humano, elas escondem perigos como falta de limites pessoais, dificuldade de dizer não, por exemplo, e aí elas acabam deixando com que os outros se aproveitem da boa vontade dela, ou a desvalorização pessoal, quando alguém está sempre aceitando tudo e não se posiciona, sabe? Aí afeta a própria autoestima da pessoa, ou dificuldade de tomar decisões. Ela se torna excessivamente passiva e evita confrontos, e ela acaba se tornando indecisa, tem relações desequilibradas, relacionamentos que trazem para ela são sabe aqueles relacionamentos tóxicos, e ela acaba tendo que agradar os outros para se sentir satisfeita e não a recebe na mesma medida muitas vezes, não recebe em troca, não é correspondido esta mesma forma de lidar com os outros. E por último, ela também pode acontecer de pessoas assim, que a gente taxa como pessoas fáceis de lidar, bondosas, elas acabam no sentido humano até acumulando estresse, embora pareçam calmas externamente, mas elas acabam internalizando, por aceitar tudo, um estresse, uma pressão, são verdadeiras panelas de pressão dentro delas, e acabam então trazendo consequências emocionais, físicas, ansiedade, exaustão. Então a lição é de que quando falamos de vantagens de nossos temperamentos, ou aquilo que Deus está realizando, seja em qualquer uma das características das bem-aventuranças para os discípulos de Cristo, a primeira coisa que precisamos olhar é de que isso não está sendo tratado de condição humana, mas sim de um trabalhar de Deus sobre a vida das pessoas. Não há aqui uma vantagem de pessoa sobre outra pessoa, de ninguém. É uma vantagem, sim,
que é quando somos trabalhados por Deus, aonde o reino de Deus ele é acrescentado. Romanos capítulo 3, versos 22 e 23, o apóstolo Paulo ele diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, ele diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como ser humano, para começar, todos nós estamos nivelados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a misericórdia ela tem a ver com a essência de Deus, é uma atuação divina. Esse é o ponto positivo. Se por um lado olhamos no ponto negativo aqui, que não tem a ver com o lado humano, ela tem a ver totalmente com essa essência de Deus trabalhada. A Bíblia mostra pra gente que Deus ele é um Deus misericordioso, amoroso, mas mesmo quando olhamos para essas características de Deus, vemos que ele é justo e correto, tanto em sua retidão quanto em sua justiça, que mostram sim para nós um Deus completo. No Salmo 85, versos 9 ao 13, que é um salmo interessante, se você puder abrir para acompanhar junto comigo. Salmo 85, versos 9 a 13. Este foi o salmo escrito provavelmente após os judeus retornarem para sua terra depois do cativeiro babilônico. Um salmo de novos começos, e eles, como povo de Deus, nem sempre obedeceram a Deus. Nós conhecemos bem a história. Também não mostraram muitas vezes misericórdia uns para com os outros. Mas uma coisa, eles tiveram era Deus sempre dando oportunidade, Deus sempre dando a eles novos começos. E aqui, então, o salmista, nesse Salmo 85, versos 9 ao 13, ele vai mostrar como a misericórdia de Deus interfere positivamente na terra. Então, é a misericórdia do Senhor entrando na vida humana. Olha que lindo. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. E aí o verso 10 é como um poema, dá para nós vermos aqui a pintura. Olha que lindo, diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Que lindo nós olharmos e vermos como é a salvação de Deus através do Evangelho de Cristo, através de Jesus, como ela interfere na terra, interfere na vida dos seres humanos. E um pregador escocês chamado George Morrison, ele diz assim: a vida cristã vitoriosa, ela é uma série de novos começos. E Jesus, ele está promovendo isso para os discípulos. Quando ele fala para os seus discípulos, para eles serem misericordiosos, ele está trazendo a oportunidade para que estes homens e mulheres tragam essa misericórdia e a verdade que se encontram agora, e elas possam trazer justiça e paz, que se beijam nessa terra. E aí muda totalmente o quadro da condição humana. É o trabalhar de Deus que está fazendo algo na vida do ser humano. Outra coisa importante também de nós falarmos e prestarmos bastante atenção é quando falamos de graça e misericórdia. Muitas pessoas confundem a graça e a misericórdia, ou colocam e dizem que são as mesmas coisas, graça e misericórdia. Martin Lloyd Jones, ele diz que uma das melhores formas de nós compreendermos a misericórdia e a graça é comparando, por exemplo, a misericórdia com a graça, como o apóstolo Paulo ele tem escrito em suas cartas. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve cartas que são para as igrejas, as epístolas das igrejas, e ele tem as epístolas pastorais, que são para os seus discípulos, como por exemplo ali Tito e o Timóteo. Então os dois discípulos, esses dois servos de Deus ao qual Paulo ele está delegando ali certas autoridades, nós podemos fazer essa comparação. Quando Paulo ele escreve, por exemplo, as cartas às igrejas, ele vai começar, por exemplo, em 1 Coríntios 1:3 e 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. Ele vai dizer assim: graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tessalonicenses, graça e paz tenhais de Deus
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vê que é graça e paz, graça e paz. Ele está falando isso num sentido geral. Mas quando olhamos para as cartas pastorais, que ele fala para Timóteo e para Tito, nas versões mais tradicionais, nós vamos ver assim. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, ele diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, ele diz, graça, misericórdia e paz. Da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tito, capítulo 1, verso 4, diz: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui até a Bíblia King James, que é a versão inglesa, ela traz como mercy, que seria essa misericórdia. E em outras versões traz graça e paz. Mas quando a gente olha um pouquinho mais para frente, dentro dessa carta pastoral, por exemplo, na carta de Tito, quando olhamos no capítulo 3, versos 4 e 5, diz: mas quando se manifestarem a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, ele já mostra, não é algo de característica humana, mas devido à sua misericórdia, mas é algo que nós recebemos de Deus. Ele começa a mostrar a essência da misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja que é um trabalhar de Deus, e esta condição é renovadora. Aquilo que eu li no Salmo 85, é um trabalhar de Deus nessa terra, o Espírito Santo de Deus trabalhando, e aqui se estabelece a distinção entre graça e misericórdia, que caminham juntas, cada uma delas tem o seu peso, elas são distintas, mas andam de mãos dadas. E a melhor maneira de olharmos para isso, presta bem atenção, é de que a graça é especialmente associada, quando olhamos para a Bíblia, ela é associada ao homem e os seus pecados. Já a misericórdia, ela é especialmente associada entre o homem e a sua miséria. A graça olha para o pecado como um todo. A misericórdia olha em especial sobre a miserável consequência do pecado, com o sentimento de pena, mas num desejo de aliviar esse sofrimento. Isso nós podemos já olhar para a figura de Cristo. Cristo é a maior demonstração de misericórdia ao ser humano, quando olhamos nesse conceito. D.A. Carson, que é o teólogo e que ele tem muitos comentários bíblicos, ele faz uma distinção interessante entre graça e misericórdia no contexto do Sermão do Monte aqui. Segundo ele, a graça é o amor mostrado a alguém indigno ou que não merece esse amor. Ela envolve a bondade de Deus para com aqueles que não fizeram nada para merecer suas bênçãos, e até mesmo para aqueles que merecem o oposto. A graça é a resposta de Deus à nossa falta de mérito. Já a misericórdia, por outro lado, é o amor que se manifesta em resposta à miséria ou ao desamparo de outra pessoa. Ela reflete a compaixão de Deus ao ver a aflição humana e ao responder para aliviar essa condição. A misericórdia é a resposta de Deus ao nosso estado de sofrimento e necessidade. E D.A. Carson, então, ele vai resumir essa ideia com a seguinte frase: a graça responde ao indigno, a misericórdia responde ao miserável. Enquanto, então, ambos os termos denotam o amor de Deus em ação, eles se diferenciam pelo foco aqui da falta de mérito, falando da graça, e na necessidade de compaixão, falando da misericórdia. Richard Lenski, ele diz ou distingue misericórdia de graça. Ele fala o seguinte: o substantivo do grego eleos, que seria misericórdia, sempre lida com o que vemos de dor, miséria e angústia, resultados do pecado. Já charis, que é graça em grego, ela sempre lida com o pecado e a culpa em si. Onde um estende alívio, o outro estende perdão. Um trata, cura e ajuda, o outro limpa e restabelece. E quando olhamos então para exemplos na Bíblia de misericórdia, de graça de Deus, uma das passagens, inclusive, que eu já mencionei em uma das nossas aulas, falei meio que por cima,
seria aquela passagem que Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 10, sobre a parábola do bom samaritano, que é uma das maiores demonstrações bíblicas que nós temos do que é ser misericordioso, do que é a graça de Deus, que trata de um homem, de alguém que vê então, quando ele está indo na sua jornada, um outro homem caído à beira da estrada, quase morto. E esse homem estava ali abandonado, pois tinha sido roubado, espancado por assaltantes. Você conhece bem essa história. E que na sequência, esse homem ele também é abandonado por um sacerdote e levita que eram representantes de Deus dentro da religião judaica. Vê que esse homem também ele é roubado na sua dignidade, no seu direito de assistência, por pessoas que deveriam fazer a diferença, deveriam demonstrar a misericórdia de Deus, porém eles não fazem isso. E estes homens, esses religiosos, o que eles fazem? Eles passam de largo do outro lado da rua, nem se incomodam em ajudá-lo, porque não queriam que isso interferisse com as suas práticas ritualistas. E por isso eles fazem de conta que nem viram. E vai que esse homem está morto, e aí eles acabam tocando no morto e ficassem impuros ali. Iriam impedir com que eles seguissem com as suas vidas normais. E por um período, então, eles teriam que se purificar. Para eles, isso seria um transtorno. E eles não estavam dispostos a sofrer isso por ninguém. Eles não demonstram misericórdia nenhuma por causa da religião. Coisa que, se olharmos, vemos muito disso acontecendo hoje, nos dias de hoje ainda. Essa falta de misericórdia até em nome da própria religião. Porém, quando olhamos na sequência da história, esse samaritano, movido de compaixão e misericórdia, foi até onde esse homem caído à beira da estrada estava. Lucas 10, a partir do verso 33, vai dizer: mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. E aí uma série de atitudes, a partir desta primeira vista, que ele olha esse homem e ele toma uma atitude. Olha quais são as atitudes então. Aproximou-se dele, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, que seria como um antisséptico ou remédio da época que eles tinham, e depois colocou-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Ele faz uma série de atitudes misericordiosas, de atitude para ajudar o seu próximo. Ele aqui não estava com algo que o iria incomodar. Ele não estava pensando: olha, eu vou ter que parar minha viagem, agora isso vai me reter, vai atrapalhar minha rotina, a minha correria, meus afazeres. Não, você vê que ele tem uma direção, o coração dele está no lugar certo. E a sequência, no verso 35, diz: no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Não só ele faz tudo aquilo, mas ele também agora ainda dá um dinheiro para o hospedeiro. Ele, vendo que esse homem já tinha condição ali de só ter aquele tempo de recuperação, ele diz para o hospedeiro continuar olhando por ele, cuidando dele, e ele vai seguir sua viagem, fazer as coisas que ele tem que fazer. Mas não só isso, ele ainda para tudo que ele está fazendo. Quando ele voltar, ele vai se certificar que as coisas estão em ordem. E neste momento nós vemos que esse homem não só sentiu pena, mas ele teve também um grande sentimento e desejo de fazer alguma coisa e cuidar daquele homem que estava naquela situação. Sabe o que é isso? Isso é um vínculo da sua responsabilidade. Lembra que nós falamos na aula passada sobre o vínculo da mãe, que a palavra misericórdia no hebraico ela tem esse sentimento, ou essa ideia de útero materno, que a mãe ela tem o sentimento sobre a criança. Porém, não é só um sentimento, a mãe está fornecendo todos os nutrientes para que a criança se desenvolva, cresça e ela possa continuar vivendo. O que esse homem está fazendo é essa mesma ideia de misericórdia. Ele está promovendo todas as condições para que esta vida caída, desesperada, pudesse ganhar algum alívio, alguma chance de sobreviver. E ele ainda colocou a vida dele em risco quando ele estava lá, porque os mesmos assaltantes poderiam pegá-lo. Que linda essa história de pessoas que olham para o próximo e não veem limites em poder ajudar,
João Calvino, ele tem uma frase assim lindíssima quando ele fala das bem-aventuranças aqui nos seus comentários. Ele diz assim: Cristo diz que aqueles que são felizes são aqueles que não estão apenas preparados para suportar suas próprias aflições, mas que assumem o jugo compartilhado das aflições dos outros. Um olhar que quer ver aquela pessoa restaurada, assim como ele fez conosco, como Deus fez conosco. E o maior exemplo, então, desse Deus que faz por nós, que fez isso a nós, é demonstrado através de um Pai, Deus, que manda o seu Filho, que vem de livre e espontânea vontade, para dar a sua vida por nós. É o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus, ele se coloca à disposição, ele vem à terra, ele se coloca como homem aqui, trabalhando em nosso favor. E por que Jesus faz isso? Por que Deus Pai faz isso? Pois existe misericórdia no coração desse Deus maravilhoso. Que lindo nós podemos olhar para o Evangelho dessa forma. Olharmos para esse Deus encarnado, que é a própria misericórdia. Ele nos viu caído à beira da estrada, na vida de pecado, sem nada, machucado e surrado pelo pecado, deixado à beira da morte. Ele nos viu. E ele vem ao nosso encontro, ele não passa de largo. E Deus, quando ele olha para nós, ele tem pena, ele tem misericórdia, ele tem compaixão de ver o nosso sofrimento naquela condição. E Deus se sente, então, na sua essência, compelido a lidar com a nossa condição. E ele nos cura, ele trabalha em nós, ele começa a restaurar, a curar as nossas feridas. Na atitude, na disposição dessa ação de Deus, Deus faz do nosso problema com o pecado um problema dele, pois entende que nós não tínhamos para onde escapar ou correr. Ele envia o seu Filho, Deus envia o seu Filho para lidar com os ladrões da nossa alegria, os ladrões da nossa esperança, os ladrões da nossa vida. E trabalha e lida com o abandono ao qual nós estávamos destinados pelo pecado e a morte eterna, essa desconexão com Deus. E ele vê tudo isso, e ele age em nosso favor. E Jesus toma o nosso lugar, paga a nossa dívida. E esse é o Jesus que nós temos, irmãos. Em Efésios, uma carta do apóstolo Paulo, vai dizer lá no capítulo 2, abra e olha para ver aqui misericórdia e graça linda de Deus nas nossas vidas. Olha o que diz. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Efésios 2, versos 4 e 5. Uma linda descrição de Deus, da sua misericórdia, do seu amor. É o que J. Carson ele disse. A graça de Deus responde ao indigno. A misericórdia de Deus responde ao miserável. Ela responde a nós. Ela chegou até nós. E para terminar, quando é que nós podemos ter certeza de que nós temos um coração misericordioso? Bem, quando nós nos encontramos na posição de ter diante de nós, ou na disposição diante de nós, de ter uma pessoa que transgrediu, errou, seja contra nós ou com alguma outra pessoa. E a maneira de nós descobrirmos se nós somos misericordiosos ou não é de considerar como é que nós nos sentimos diante dessa pessoa ou diante dessa circunstância. Essa é a prova dos 9. Não sei se você se lembra, quando nós fazíamos matemática, a gente tinha que fazer a prova dos 9 para ver se as nossas contas estavam certas nas nossas aulas de matemática. E quando estamos então diante dessa situação, nós podemos dizer, bem, eu vou agir com você no meu direito, por aquilo que você fez comigo ou fez com alguma outra pessoa. E esta é a minha oportunidade de me vingar de uma forma digna ao que você merece. E a gente vê isso muito hoje
sendo lavada, essa roupa suja sendo lavada na internet, né? Basta alguém pisar na bola com alguém, já começa aquela lavação de roupa suja, um querendo prejudicar o outro, e esta seria, sim, falando de uma atitude de um discípulo de Cristo, essa seria uma atitude oposta ao que misericórdia significa. Por isso nós precisamos parar e pensar, pois esse tipo de atitude, ela olha para o outro em falha, ela olha para o outro com o olhar que nós estamos num nível superior, nós olhamos com o olhar altivo. Ela que errou, não fui eu que errei, então ela tem que pagar. Sendo insensível, seja feita então a justiça, porque você errou, você tem que pagar. Mas Deus não nos tratou na forma que nós merecíamos. Então nós precisamos olhar e tratar o próximo como Deus nos tratou. Deus olha para nós não pelo nosso merecimento. E como discípulos de Cristo, nós devemos levar o mais próximo de Deus, da pessoa de Deus, o mais próximo possível de Deus. Todas as nossas atitudes, passar por esse filtro, passar por esta peneira, porque esse é o bom equilíbrio do cristão. Dizer nas nossas pegadas, nas nossas atitudes, parar para ponderar e dizer assim, o que faria Jesus no meu lugar? Porque aí eu olho pelo filtro de Deus, pelo filtro da palavra de Deus. Porque é uma misericórdia abrangente em todos os aspectos, e não havia então aqui necessidade de Jesus elaborar uma lista e dizer quem é que é digno de misericórdia, quais são as pessoas que devem receber misericórdia. Porque o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso e mostra misericórdia continuamente. E os seus discípulos, cidadãos do seu reino, também devem demonstrar misericórdia para com as outras pessoas. John Stott, e aqui eu encerro, ele diz o seguinte: misericórdia é a compaixão por pessoas necessitadas. E Jesus não especifica as categorias de pessoas que ele tem em mente e a quem seus discípulos devem mostrar misericórdia. Ele não dá nenhuma indicação se está pensando principalmente naqueles vencidos pelo desastre, como na parábola do bom samaritano, em que o viajante de Jerusalém a Jericó é atacado por ladrões e a quem o bom samaritano mostrou misericórdia, ou dos famintos, dos doentes e dos rejeitados, de quem o próprio Jesus regularmente tinha pena. Ou mesmo em nosso caso, daqueles que nos prejudicam de modo que o nosso senso de justiça clama por punição, mas há misericórdia por perdão. Infelizmente, a nossa condição humana caída, de olhar para o nosso próprio umbigo, ela sempre está querendo falar mais alto. Mas, felizmente, que temos um Deus misericordioso, bondoso, compassivo e que vem ao nosso socorro sempre. E um Jesus aqui, que nos ensina a ser discípulo, ser cristão, ser útil, entendendo que a misericórdia faz parte da caminhada do discípulo. Deus abençoe sua vida, que você possa meditar nesses ensinos da palavra de Deus e que você possa também colocar em prática. Peça ao Espírito Santo que ele trabalhe em sua vida. Peça ajuda ao Espírito Santo e que você possa viver dessas experiências que são ensinadas aqui para os discípulos de Cristo e que possamos então utilizar isso no nosso caminho para com o nosso próximo. Deus abençoe e semana que vem vamos estar vendo a última aula sobre a recompensa, então, daqueles que praticam. O que é aqui? É a recompensa daqueles que andam em misericórdia. O que eles alcançam? Deus abençoe sua vida, então, e até semana que vem.